galerinha das trevas, ou nem tanto. Eu sou o Creep, seu psicólogo alternativo, e eu tô aqui pra fazer a estreia do canal, morrendo de vergonha, mas tentando passar por cima dela pra falar com vocês. Não esquece de dar seu like aqui embaixo, de seguir o canal, prometo que vai ter muito vídeo bom. Vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 13 Reasons Why, ou os 13 porquês. O que é essa bagaça final? É uma série da Netflix que aborda, entre diversos outros temas, coisas como depressão, bullying, assédio moral, estupro. E eu já vou dar alerta de spoiler desde já, porque se você não assistiu a série, que pena, que pena. Ela é a protagonista e basicamente ela fez tipo 13 fitas, contando quais foram os motivos dela pra ter chegado ao suicídio. Então sim, gente, ela morre no final. Em primeiro lugar, minha opinião pessoal é que apesar de a série abordar tanta coisa, o foco dela é falar sobre relações interpessoais e como as coisas que você faz podem acabar refletindo na vida de uma outra pessoa. Vamos falar de empatia. Basicamente é um conceito que não é exclusivo da psicologia, é a capacidade de você se pôr no lugar do outro, compreender o sofrimento dele, mesmo que você não esteja passando por aquela mesma situação. Mas, quando você se põe no lugar do outro, a tendência de você agir de uma forma que vá prejudicar a pessoa, que vá fazer ela se sentir mal de alguma forma, de algum modo, é muito menor, porque você passa a refletir um pouco, tipo, e se eu estivesse nessa situação, como seria pra mim? Coisa que a maior parte das pessoas, infelizmente, hoje em dia não faz, e aí a gente acaba tendo violência pra tudo quanto é lado. Mas olha, eu achei a Hannah uma fraca. Bata na sua cara antes que eu bata. A Hannah não era uma fraca. E por que ela não era uma fraca? Porque ninguém é obrigado a enxergar situações pelo seu ponto de vista. E não é porque você acha que foi uma situação de boa e que as coisas pelas quais ela passou pela vida foram super tranquilas, que elas de fato foram. E pegando essa deixa, eu vou explicar o que eu ia explicar e acabei não explicando ainda. Resiliência é a capacidade de uma pessoa passar por uma situação traumática. Por situações traumáticas a gente tem uma gama, um monte de coisas aí no mundo, e se recuperar. Imagina você que cada pessoa seja um copinho. E sabe aquele ditado que fala da gota d'água? É mais ou menos isso. É como se cada pessoa tivesse um copo de tamanho diferente. Como se a gota d'água para cada pessoa fosse uma quantidade diferente. Óbvio que as pessoas não vão enxergar situações da mesma forma. E uma situação que para você pode ser tipo super tranquila, para aquela pessoinha que está ali passando por uma situação muito parecida ou igual à sua, pode ser muito mais traumático, muito mais prejudicial e pode trazer uma série de danos muito maior do que para você. Então, se você consegue passar por ela e superar, parabéns! Por exemplo, tem gente que não gosta de giló e tem gente que gosta de giló. E aí? Respeita! Outra coisa que eu quero falar são os triggers ou gatilhos. Quando você passa por uma situação na sua vida e, eventualmente, essa situação é marcante para você de alguma forma, seja positiva ou negativa, se você vê algo parecido num filme, numa série, na vida real, num outdoor, numa parede, na casa da sua avó, você vai se identificar com aquilo de algum modo. E o que significa isso? Você vai ficar de certo modo triggered ou sensibilizado por essa situação. Então, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, sofreu estupro já, e ela está assistindo a série e ela se depara com a cena em que a Hannah é estuprada na banheira por um cara escroto. Ela pode se sentir sensibilizada. E tá bom, Creep, por que você tá falando esse monte de coisas pra chegar em lugar nenhum? Mentira, gente, eu tenho onde chegar. Eu tô falando porque eu vou chegar. A série 13 Reasons traz um monte dos chamados triggers, porque ela aborda diversos temas pertinentes ou que tem a ver com a vivência de muita gente. Não que a série seja culpada de algum modo pela decisão de alguém ou pelo trauma de alguém ou coisa do tipo. Mas é um tipo de situação que nós, no jargão científico, a gente costuma chamar de ruminação. O que é essa ruminação? Não é aquilo que a vaca faz, apesar de ter o mesmo nome, mas o fato é, a ruminação mental é quando você pega uma ideia e começa a fermentar ela na sua cabeça. Sabe aquele demoninho? É como se aquele demoninho começasse a falar
muito na tua cabeça. Ela pode reforçar memórias que não sejam tão agradáveis para uma pessoa, justamente porque ela trata de temas muito pesados. Eu gostaria de fazer uma crítica. A Netflix não ter abordado com tanto cuidado quanto ela deveria temas tão polêmicos e tão sensíveis para as pessoas. Ainda mais para a faixa etária e assistiria a série muito provavelmente, que eram adolescentes. Qualquer uma daquelas coisas, qualquer um dos temas que eu tinha falado no começo do vídeo, muito provavelmente tem a ver com alguma coisa pelas quais eu, você... Eu apontei errado, porque eu apontei pra vocês e falei mas a gente já passaram, ou já pensaram sobre. Eles deveriam ter tomado mais cuidado para abordar os temas e principalmente a questão do suicídio. Eu não acho que tenha sido inadmissível a cena do suicídio da Hannah, mas o fato é, ela não foi tão bem explicada, ela não foi tão bem explorada. Por serem coisas muito delicadas, eles deveriam ter pensado melhor em como talvez justamente explorar isso de uma forma mais profunda. Tendo ou não a ideia de uma segunda temporada, eles têm que ter um certo jogo de cintura para lidar ali com o que eles vão abordar. Netflix, por favor, se preocupe um pouco mais com a imagem que você transmite pelas suas produções. Ok? Então, tudo que esse ser de cabelo roxo cheio de piercing falou pra vocês até agora, eu comentei sobre empatia. As pessoas tomem cuidado como vocês se relacionam entre si. Porque isso interfere necessariamente, seja de um modo negativo ou positivo, na resposta que as pessoas vão ter para elas mesmas e para com o mundo. Segundo lugar, não julgue a experiência dos outros pela sua própria experiência. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Porque eu sei que você que está aí do outro lado espera empatia das pessoas também. As redes sociais também estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima, gente!